Olá, meus queridos, como vão? Tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando, sou professor de Direito e Língua Portuguesa, tá? Estou aqui no nosso canal Saber Direito. Peço gentilmente que acessem o canal, se inscreva gratuitamente, não tem custo nenhum. Clica no joinha se você gostou do vídeo, tá? O intuito desse canal é levar conhecimento jurídico para todo mundo, até para quem nunca estudou direito, né? E de diversos assuntos que estão relacionados, é quase redundante falar isso, mas assuntos do direito que não esteja relacionado no dia a dia é quase impossível. Todos os assuntos estão relacionados no dia a dia, porque o direito nada mais é do que uma grande área do conhecimento que regula a nossa vida, tá? Deixa eu só ver aqui se tá acesa a luzinha, tá acesa. Bom, dando continuidade, tá, gente? Prometo que vou ver se eu termino hoje, tá? Dando continuidade ao concurso de escrevente judiciário que vai ter no tribunal, né? Eu preciso falar uma coisa muito importante. Eu estava vendo vídeos por aí bizarros, tá? De pessoas falando sobre que o tribunal vai reconhecer nível superior do cargo de escrevente e que vai ter um aumento, que vai ter não sei o quê, papapá, papapá. Primeiro de tudo, vamos pôr a bola no chão. O que está acontecendo agora é justamente o contrário, tá? Não quero desanimar ninguém não, tá? É para prestar o concurso, é um salário muito bom para início de carreira, tá? Para depois você, se você não estiver contente, vai aos poucos subindo dentro do tribunal ou prestando outros concursos. O que está acontecendo nesse exato momento é que o tribunal, que os servidores públicos do tribunal, pelo menos parte deles, está entrando em greve, tá? Justamente por causa, não por causa falando que o salário é baixo, é não sei o quê, é porque nos últimos, desde quando eu entrei, quase 10 anos, o tribunal não deu um reajuste salarial, não é aumento, hein? Uma reposição salarial, de modo que a inflação foi comendo. Para vocês terem uma ideia, a inflação já comeu, de quando eu entrei, tá? Praticamente 30% da remuneração do escrevente. 30%. Vamos pegar aí, se o salário é 6 mil, 13 vezes 18. R$ 1.800 foram comidos pela inflação. E o tribunal não foi dando aumento para recompor essa, essa, esse, é, 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 essa defasagem aí, tá? O que nós tivemos foram alguns aumentos pequenos, 5%, teve uma vez que 3,5%. Bom, fato é que a primeira coisa que a gente tem que analisar é quando você entrar passar e ser nomeado e entrar no cargo, é que também o tribunal não é obrigado, e nenhum órgão ou autarquia da administração pública, ninguém é obrigado a dar aumento todo ano, né? E do jeito que a gente quer, tá? Já vi casos em que setores, aí não vou falar o nome dos setores, mas que passaram mais de 5 anos sem nenhum reajuste salarial, certo? Então, bola no chão. Então, essas pessoas estão falando aí, não, o tribunal vai aumentar o salário. Não vai. Por enquanto, nós não temos nada. Nós só tivemos um aumento agora de 5% sobre salário base, não de tudo, e um aumento até que foi bom, como eu comentei no vídeo passado, do auxílio alimentação. E teve auxílio
creche, alguma coisa assim, teve também alguns reajustes. Mas, no geral, gente, não tivemos. Com relação ao nível superior, que eu acho muito estranho, não me entra na cabeça até hoje, é uma demanda que já faz muito tempo, antes de eu entrar no tribunal, que as pessoas requerem, os escreventes, querem que o cargo de técnico judiciário seja reconhecido como de nível superior. Já falei os motivos no vídeo anterior, né? Cada vez que se, cada, toda vez que passa, né, o tempo, a gente está vendo que os setores dos fóruns, né, sejam eles regionais ou não, né, nas comarcas da capital, das comarcas, seja da capital ou do interior, estão preferindo colocar pessoas que já tenham um certo nível de conhecimento, sobretudo formação nível superior e pós-graduação, tá? E engraçado que para oficial de justiça, com todo respeito aos oficiais, que eu admiro muito, é um trabalho muito relevante, porque o oficial de justiça na rua, ele é o juiz que está nas ruas, simples assim, tá? Mas, pelo pouco contato que eles têm com a área do direito, pegando aí, vamos comparar um escrevente de sala, um assistente judiciário ou um escrevente chefe de seção, o oficial de justiça tem contato com a área do direito muito pequena, tá? Basicamente se restringe à parte de citação, intimação, avaliação de bens, medida protetiva, cumprimento de medida protetiva, busca e apreensão, algumas coisas desse tipo. E o tribunal reconheceu a nível superior, tá? Então, olha, cuidado com os vídeos que vocês assistam aí, tá? Não está reconhecendo, não vai, a gente não tem perspectiva ou expectativa de que vai reconhecer. O presidente do tribunal não assinalou nada disso, nada, tá? Não sei quando, se vai acontecer isso. Justamente porque implica mais gastos, tá bom? Bom, pessoal, hoje eu acordei de bom humor. Eu resolvi pegar um edital do tribunal para ler com vocês, para vocês verem a importância de saber as regras do jogo. Pode até ter coisas aqui que eu já não tenho mais conhecimento. Vai mudando, né? As regras do jogo vão mudando. Ó, tô só lendo aqui um comunicado de uma associação aqui, falando sobre a administração do Tribunal de Justiça. Bem, enfim. O fato é que eu não estou em greve, tá? Não estou em greve. Ah, professor, mas o senhor aí né? Não, não. Ó, primeiro, eu tenho um cargo de confiança, não me permite entrar em greve, né? E outra, quando eu entrei para o tribunal, e você vai entrar também, saiba que os reajustes salariais não são obrigados, não são obrigatórios para o presidente do tribunal, tá? Ele dá quando pode, quando quer, quando tem dinheiro em caixa, etc, etc. Então você entra já sabendo disso, né? Eu entrei sabendo. Em contrapartida, você tem a estabilidade do cargo e a questão de que teu dinheiro vai estar ali cair na conta, né? Outras benesses, por exemplo, crédito consignado com juro mais baixo. Por quê? Desconto em folha. É dinheiro garantido para o banco. Então o banco vai colocar um juro mais baixo. Bem que agora não é hora de gastar porque a Selic está alta. Financiamento imobiliário, muito mais facilitado. Se você ainda não tem uma casa, o juro também é menor e eles vão te oferecer com mais facilidade porque desconta direto do seu salário, tá bom?
esses são alguns benefícios. Bom, vamos lá então, eu vou tirar meu rosto daqui, né? Eles não querem ver meu rosto, né? Vamos ver aqui o edital. Vamos lá, pessoal, o edital. Vou ver se dá para colocar minha imagem num cantinho aqui em cima. Eu vou ampliar um pouco, né, para ficar legível. Aqui, pronto. Vamos lá. Conteúdo programático, não é isso aqui que eu quero. Também estou lá na página final, né? Ó, vamos lá. Esse é o edital de 2024, tá? Do ano passado. Olha só que interessante. Ele abrangeu, ó, edital, abertura de concurso público 01 de 2024. Significa que é o primeiro concurso do ano de 2024. Escrevente técnico judiciário para a comarca de São Paulo, capital, primeira região administrativa judiciária. É a famosa RAJ que a gente chama. Aqui ó, abreviação de região administrativa judiciária. Cada região no estado tem uma RAJ, tá? Tem um juiz aqui administrador, tem seus auxiliares, para facilitar a administração dos processos e dos recursos públicos, tá? E aqui fala, ó, para circunscrições judiciárias. Circunscrições seriam as micro-regiões, né, que estão ligadas à RAJ. Então tá lá, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima regiões administrativas judiciárias. A de São José do Rio Preto é a oitava RAJ, tá? Oitava RAJ, certo? Bom, aí vai falar, ó, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, que é o atual presidente, considerando o contrato celebrado. Deixa eu ver se eu marco aqui com uma canetinha para ficar bonitinho. Isso. Sublinhado. Não, sublinhado não, destacado, né? Vamos destacar. Vamos pintar isso aqui, vamos. Ai, ai, ai. Não, a gente quer colorido, tio. Aqui, vamos pôr um amarelo. Aí, aí. Não, é para pintar. Aí, pronto. Então eles fazem um contrato com a VUNESP para poder a VUNESP que executa o concurso, tá? E nos termos do regulamento interno dos servidores do Tribunal de Justiça, faz saber que autorizou a abertura de concurso público para provimento de 572 vagas. Olha, gente, é bastante, tá? É bastante. E normalmente ultrapassa isso. Na minha época foram 400 no total, tá? Claro que a maioria era para o interior para a capital, tá? Oh, meu Deus do céu. Tá caro, bicho. Referência 5, grau A, nível 1. É a escala inicial, né? Para você subir na questão salarial. Jornada, 40 horas semanais, não são 44. Você não vai trabalhar de final de semana. A não ser que você queira fazer plantão, tá? Tem plantão também. Não é obrigatório para todo mundo, é quem quiser. E para as circunscrições judiciárias que compõem a segunda a décima RAJs, sendo que as provas serão aplicadas na comarca sede de cada RAJ. Então, por exemplo, eu sou aqui de Tanabi, José Bonifácio, tudo pertence à oitava RAJ de Rio Preto. Então, a prova vai ser na sede, na RAJ respectiva. Então, aqui, ó, presidentes das comissões examinadoras, juízes, desembargadores das regiões. Então, aqui está aqui os membros, né, das comissões do concurso. Aqui eu vou ressaltar a oitava RAJ, a doutora Tatiana Viana Santos, tá?
cada região, cada rádio tem um, e assim vai, tá? Bom, sumária das atribuições. Aqui que é o legal. É um resumo do que o escrevente pode fazer, tá? Eu falei no vídeo anterior, é muito amplo. A atividade do escrevente é muito ampla. Talvez seja por isso que o tribunal também não reconhece o nível superior do escrevente, né? Por causa dessa amplitude. Tá? Executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolva funções de suporte técnico e administrativo. Grife essas palavras. Técnico e administrativo. Por que técnico? Por causa da área do direito, etc. E tal. Administrativo é a área, setor da administração. As unidades do Tribunal de Justiça, dar andamento em processos judiciais, basicamente é muito isso que vocês vão fazer, tá? O processo a gente brincava no cursinho, falava assim, ó, o processo não pode ficar parado, ele tem que andar, né? Quando era processo físico, ele ia de uma mesa para outra, ia andando, andando, até chegar no gabinete do juiz, que é para dar sentença ou marcar audiência, ou para fazer audiência. Então o processo tem que andar, não pode ficar parado. Processos judiciais e administrativos, atendimento ao público, elaborar e conferir documentos. Aqui são as certidões, famosas certidões. Por exemplo, o juiz dá uma decisão lá interlocutória, tem vários comandos, várias coisas para você fazer. Uma delas é certificar o prazo se a pessoa não apresentou a defesa dela. Então, 15, em tese, vou pegando aqui o Código de Processo Civil, em tese, 15 dias úteis. São 15 dias úteis. Úteis, tá? Então, não são dias corridos. Então, só de segunda a sexta conta, feriado não conta, sábado, domingo não conta. E aí, passou esse prazo, a pessoa não apresentou a defesa ou a chamada contestação. E aí? Então, você vai lá, já tem a decisão do juiz lá em cima, você vai lá fazer a certidão. Certifico e dou fé. Dou fé porque você tem fé pública, ou seja, o que você está escrevendo é verdadeiro. Então, certifico e dou fé que transcorreu o prazo em habeas ou transcorreu o prazo de 15 dias sem a manifestação da parte requerida. Ponto. E aí você manda para uma outra fila de processo, porque aí o juiz vai dar um despacho dizendo para só manifestar a parte autora ou, dependendo do estado em que se encontra o processo, qual momento que ele está, se ele já está indo mais para o fim, às vezes o juiz já decreta a revelia, quer dizer isso, que a pessoa não quis se defender, então presume-se verdadeiro o que o autor disse. E aí o juiz já manda conclusos, concluso para a fila de sentença. O que quer dizer isso? Manda para fazer já, normalmente é o assistente, né? No meu caso, que auxiliará a fazer a sentença desse processo de acordo com a orientação do juiz, tá? Controlar a guarda de material do expediente, todo o material que é utilizado. Atualizar-se quanto à legislação pertinente à área de atuação e normas internas. Ixi, normas internas, gente do céu. O que vocês vão receber de e-mail sobre informativos, notas, atos normativos do tribunal é praticamente todo dia. Eu recebo em média de 4 a 10 atos normativos, jurisprudência e tal, por dia. Então você tem que dar uma olhada. Você é obrigado a ler teus e-mails, tá? Então, beleza. Agora aqui falando sobre o teletrabalho, olha que legal, home office. Para o exercício das funções em teletrabalho, o nomeado deverá observar a Resolução 850, atentando para o artigo 5º. Servidores e magistrados em regime de teletrabalho deverão
às suas expensas, ou seja, com teu dinheiro, com o seu próprio dinheiro, e sob sua responsabilidade providenciar o quanto necessário para integrar o desempenho de suas funções à distância, incluindo mesas, cadeiras, estantes, computadores, tela, acessórios, fonte de alimentação, hardware, software, impressora, digitalizadoras e provedores de internet, sempre com capacidade e característica suficiente para o bom e fiel desenvolvimento. Ou seja, o tribunal está jogando nas tuas costas o custo, né? Para você quer trabalhar em casa? Quer. Tem outras regrinhas lá que eu não vou falar agora, tá bom? Mas tudo por tua conta, tá bom? Bom, aí tem o quadro de vagas, pessoal. Olha que interessante. Aqui que é a questão do depende, tá? Não é porque tem muita vaga num lugar que a chance é maior. Não, não. E outra, a pontuação, vocês vão buscar aí no Google, a pontuação do último concurso, às vezes, por exemplo, São Paulo teve a nota de corte 77, 75. Não quer dizer que nesse concurso vai ser igual. Pode ser 80, 84, tá? Então, não se atenham a isso. Busquem uma comarca onde vocês querem morar, né? Onde você quer morar, onde perto da família. Quero morar perto da família, então procure, tá bom? Então aqui tem, ó, São Paulo sempre pega a maior parte, né? Porque a demanda é enorme. Então, concurso, 300 vagas. Lista geral, 216. Lista especial, pessoa com deficiência, 15. Negros, 60. Indígena, 9. Então, vai ter uma listona geral, tá? Normalmente, turma, ó, pelo menos pela experiência que eu passei, chamou 3 vezes esse tanto, tá? No concurso que eu prestei. Chamou uns 600, 700 pessoas só na comarca de São Paulo, tá bom? Não vou ler todos aqui, porque fica cansativo, né? Ó. Vamos para o próximo tópico. É um tópico importante para vocês. Aqui fala sobre as vagas, os cargos, né? Olha só, aqui que é o tribunal deixa em aberto. O provimento dos cargos, ou seja, o preenchimento dos cargos ocorrerá segundo a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária, observando-se a reserva legal com pessoas deficientes, reserva legal para negros, indígenas, o disposto na portaria tal, 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 que eu não vou ler, nas circunscrições judiciais com pelo menos 10 vagas, a primeira vaga será do primeiro classificado, a segunda será do primeiro classificado da lista especial, e assim vai. Na circunscrição cuja oferta de vaga for igual a 5, a primeira vaga será do primeiro classificado da lista geral. Então tem essa lista geral para seguir, e as outras listas, né, dos negros, pessoas com necessidades e indígenas, tá bom? As listas classificatórias finais serão compostas apenas pelo número de candidatos habilitados e com melhor qualificação, tá? Então aqui fica meio aberto. Não fala que vai chamar todo mundo da lista geral, mas a gente sabe que é o maior tribunal do mundo, gente. Tem uma rotatividade enorme. Muita gente está morrendo nesse exato momento, que é servidor do tribunal, precisa de recompor a vaga. Muita gente está aposentando, muita gente está passando em outros concursos, tá? Abertura do concurso, aqui isso é importante, estarão abertos no período de 3/6/2024 a 12 de julho de 2024 as inscrições. O candidato aprovado, aqui fala, ó, aqui já fala da remuneração, tá? Olha que gostoso. Que vier a ser nomeado será sujeito à jornada de trabalho de 40 horas, percebendo o vencimento de mais vantagens, num total de 6.043. Total, tá? Agora, tem aquela questão que não fala no edital agora. Se você já tem nível superior e pós-graduação, você no dia da posse já leva esses documentos para eles cadastrarem no sistema, porque você já vai ter um aumentozinho aí de 7,5%, salvo engano.
É um aumentozinho razoável, viu? Agora, não aconselhei fazer mestrado e doutorado, porque o custo é muito caro. Aqui fala das etapas do concurso. Primeira etapa, prova objetiva. Segunda é a prática, que é a famosa digitação. Ó. Acredito que seja ainda, né? Então vamos lá. Requisitos que você precisa ter. Olha só, tá vendo que eu falo que o edital é a lei do concurso. As regras do jogo estão aqui. Quais são os requisitos? Nada de anormal. Olha as perguntas que a psicóloga falava. Você já teve vontade de se matar? Mais ou menos nesse nível. Óbvio que se você falar que sim, a chance de você ser nomeado. Estou vendo a luzinha aqui, tá, gente? A chance de você ser nomeado, não, de você tomar posse é pequena. Porque a psicóloga vai querer falar sobre isso. Vou contar um caso que aconteceu comigo, tá? Comigo não, com um colega do lado. Ele é até da cidade perto aqui. Gente boa pra caramba. E ele estava muito ansioso, nervoso nessa entrevista com a psicóloga. E ele falou assim, o que a gente fala lá, né? Eu falei, ó, você fala aqui, você tá sentindo, você tá bem? Eu falei, tô um pouco ansioso. Então fala, eu tô um pouco ansioso. Escreve, né, se for para escrever. Mas não minta, né? Falei pra ele. Falei, mas agora, do resto, se você achar que é uma ansiedade normal por causa é, da entrevista, então nem escreve. Aí ele foi, entramos em um grupo, tinha uma folha lá com várias perguntas, uma delas era dessa, que tinha vontade de se matar, não sei o que.
tem pensamento suicida e tal. Você está ansioso? Você é ansioso? Aí esse colega preencheu que sim. Beleza. Terminamos de preencher, o psicólogo pediu para esperar para o lado de fora ali da salinha. Aí, é um pouco, a psicóloga abre a porta e chama esse colega. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que ele deve ter feito, meu Deus. Que ele escreveu alguma coisa que eu não vi ali. Aí a psicóloga, aí ele voltou, ele explicou para mim, falou, graças a Deus. Ela perguntou por que eu estava ansioso. Eu falei, porque era por causa da, da entrevista tal. Aí a psicóloga foi super gente boa, disse que é normal isso tal. Perguntou se era só isso mesmo. Falou, não, é só isso mesmo. E beleza, tchau. Fomos embora, né? Bom, item I. Possuir na data da posse documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo e preencher as exigências da posse da lei estadual. Aqui é o Estatuto do Servidor Público, tá, gente? Eu não vou ler agora, mas dê uma olhada lá. Acho que é o Estatuto do Servidor Público isso aqui. As inscrições devem ser efetuadas apenas pela internet. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site. Aqui, agora tem o site, o Unesp. Aqui está o prazo até as 23 horas e 59 minutos do dia 12. Deu meia-noite, meu amigo. Tchau e benção. Tá? Nunca deixe para a última hora. Efetuar o pagamento da inscrição, R$ 81, tá? Beleza. Aqui fala algumas regras sobre o pagamento, tal, né? Aqui tem casos em que a pessoa é isenta de pagar ou redução de 50% do pagamento. Leiam, de repente você se enquadra nesse requisito. Às vezes você está desempregado, tá? Então tem como fazer a inscrição. Ah, professor, estou desempregado, eu não posso pagar R$ 80. Será que eu consigo isenção? Tem aqui falando a regra, tá? Dá para conseguir isenção sim, tá? Claro que você não vai também ficar usando e abusando disso, né? Deixa eu só ver aqui agora outra coisa. Aí depois feita a inscrição, pessoal, é feita a análise desses pedidos de redução, né, do valor ou sem precisar pagar. Aí tem um prazo que o tribunal vai analisar, a VUNESP vai analisar isso, né, junto com o tribunal, e vai ver se dá isenção da inscrição, se dá desconto, etc, etc. Tem um prazo para recurso, olha só. E aí, a partir do dia 10/7, resultado do recurso. Você tem direito a recorrer, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, legal aqui, item 3.5. Nos concursos das circunscrições de 2 a 10, segunda a 10ª região, os candidatos estarão inscritos para todas as comarcas da circunscrição escolhida. Então, eu escolhi lá a 8ª RAGE. No ato da inscrição, você vai optar por comarca na ordem de sua preferência. No meu caso, acho que teve 5 opções. E eu não queria a minha cidade que eu morava, eu queria Rio Preto, que é perto e que é uma cidade que tem muita estrutura. E eu acho que a pessoa lá, quando eu passei, achou que ia me fazer mal. Ela botou a vaga aqui na minha cidade. Para mim tá ótimo. Foi bom, foi até bom. Porque eu não estaria onde eu estaria se não fosse isso, né? Mas a minha última opção foi a minha cidade natal, né? Minha cidade que eu moro. A primeira opção foi Rio Preto. Acho que a segunda Tanabi, alguma coisa assim, não me lembro certo. Bom, vamos ver aqui. Aí tem algumas coisas que falam, você que é pessoa com deficiência, necessidades especiais, tem o item 3, leia, tá? Eu não vou ler para não ficar cansativo. Deixa eu ver aqui.
Inscrições para negros também está aqui. E com certeza deve ter um item para os indígenas também aqui, tá? Tem as regras aqui para esses casos. Nome social, também atendendo, na minha época não tinha, mas atendendo à modernidade, às situações contemporâneas, a pessoa transexual travesti poderá requerer a inclusão ou uso de nome social. Às vezes ela já tem até o RG já com nome social e você vai ter que tratá-la ou a comissão lá que vai executar a prova chamar pelo nome social e ponto. Acabou, tá? Bom, deixa eu ver. Primeira etapa da prova objetiva. Aqui sim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo, pessoal? Ó, olha só aqui embaixo, ó, na setinha. O edital tem 47 páginas. Por isso que eu falo, a edital é a lei do concurso. Vocês têm que ler. Pelo menos leia 3 vezes, tá? A primeira etapa compreende a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, que terá duração de 5 horas e visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato. A prova será composta de 100 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas. Então tem lá, questão 1, aí tem o enunciado e tem a alternativa A, B, C, D e E, tá? De acordo com o conteúdo programático, no anexo 7, vai estar lá embaixo o conteúdo, tá? Que a gente vai olhar. A aplicação da primeira etapa, olha só, prevista para setembro. Setembro, olha quando que é a inscrição, só para vocês terem uma ideia. A inscrição. Cadê aqui? Setembro a prova, né? Pra vocês terem uma ideia que tem um prazozinho, mas nunca deixe para estudar quando saiu o edital, tá bom? Nunca, nunca na vida. Ó, as inscrições vão até julho, agosto, setembro, 2 meses só. 2 meses dá para estudar tudo, professor? Não. Dá no máximo você estudar uma matéria ou 2. Tá? E a prova é em setembro, tá vendo? Então não deixa, estude antes de sair o edital, tá bom? Bom, vamos voltar lá pra gente, nome social aqui. Então, 8 de setembro, primeira etapa, período vespertino, de manhã. De manhã não, né? Na parte da tarde, 1h da tarde, mais ou menos, normalmente, né? A confirmação da data e as informações sobre horários, olha só, gente, divulgados por edital de convocação. A Fundação VUNESP encaminhará SMS e também comunicará pelo endereço eletrônico. Então hoje não tem como você falar assim, eu não sabia. Vai mandar mensagem para você no celular, vai mandar no seu e-mail, ainda tem um site da VUNESP que você pode acompanhar para e passo toda a evolução do concurso antes de chegar ao dia da prova. Então, até no site eles colocam o local da prova. Por quê? Porque antes da data da prova você não sabe ainda que local. A cidade, a RAGE, por exemplo, eu sei, é Rio Preto. Mas quantas escolas tem em Rio Preto, colégios, que podem servir como base para a elaboração, para a execução do concurso, tá bom? Então você tem que ficar atento, tá? Depois não vem choramingar, é responsabilidade tua. Aqui, ó, artigo item 6, o candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da primeira etapa como justificativa de ausência. Faltou, chegou atrasado, depois não vai entrar com recurso e falar assim, não me mandaram o e-mail e tal. Eles têm tudo, gente, documentado. Bom, aqui fala sobre erro de digitação na inscrição, número de inscrição, a identidade. Você poderá fazer essa correção
entrando em contato aqui, ó, serviço do candidato, ou no dia da prova mesmo, tá, gente? Lá eles podem retificar. Bom, somente será admitido à sala da prova, ou seja, entrar na sala, o candidato que apresentar documento de identificação em uma dessas seguintes formas, ou seja, nem tudo que é documento de identificação, tá? Então, por exemplo, o que é original, não vem com cópia, tá? Original é o RG, esse registro de identificação civil, que eu não sei o que é, carteira de órgão de classe, por exemplo, da OAB, do CREA, tá? Se a pessoa é engenheira, carteira de trabalho, não é muito usual só levar carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação é o mais comum, passaporte, por quê? Porque foi elaborado por um órgão público, que tem fé pública, isso, fé pública, presume-se verdadeira. Carteira de identidade expedida pelas Forças Armadas, Polícias Militares, Corpo de Bombeiro, tá? De repente a pessoa é policial militar, ela tem a carteira dela de identidade, pode apresentar. Registro Nacional de Estrangeiro. Ué, professor, até estrangeiro também? Os naturalizados e os natos, né, podem prestar. Aqui provavelmente a pessoa já se naturalizou. Aplicativo de um dos seguintes documentos digitais, ó, até aplicativo o edital já está ficando moderno, hein? Do RG, da CNH e do título eleitoral com foto. Somente será admitido na sala ou local da prova o candidato que apresentar um dos documentos discriminados no item 8, que eu acabei de falar, os quais deverão estar em perfeitas condições. Olha só, não basta só o documento, tem que estar em condição. Aquele RG velho e tal, antes da prova, atualiza ele. Se tiver mais de 10 anos, atualiza, pede outro, tá? De forma a permitir com clareza a identificação do candidato. Não serão aceitos para efeito de identificação, olha só, protocolo, eu fiz o protocolo para o documento novo, não aceita. Cópia dos documentos que eu citei, mesmo autenticada, boletim de ocorrência, muito menos, ou qualquer outro documento que não está no edital. Inclusive, olha só, carteira funcional de ordem pública ou privada. Gente, vou contar um bafão aqui, vergonha alheia, a vergonha minha, né? Fui prestar um concurso para juiz em Florianópolis e eu tava com o RG e eu falei, vou levar minha carteira funcional, né? De repente serve como documento. E nem pesquisei. Aí, antes de embarcar no avião, a comissária ali pediu o documento. Aí eu peguei minha carteira e eu tava procurando o RG. Não achei. Peguei minha carteira funcional que estava ali, tá aqui. Ela olhou, meio estranho, falou assim, eu falei, não, é carteira funcional. A hora que eu falei funcional, ela já entendeu. Aí ela deixou passar. Mas aí ela falou assim, o ideal é o RG ou a CNH, tá? Eu falei, então tá bom. Então, ou seja, a minha carteira funcional só serve para o trabalho, não serve para documento oficial para concurso público. Beleza, né? Beleza, tudo bem. Bom, olha só que interessante. No item 9, no interesse público e especial dos candidatos, será solicitada durante a aplicação da primeira etapa a impressão digital. Você vai passar o dedinho lá, vai ter impressão digital. Reprodução de uma frase na lista de presença, tá? O candidato deverá comparecer ao local munido. Olha só, toma cuidado nisso que tem pegadinha, tá? Caneta esferográfica de tinta preta. Por que eu vou falar isso? Porque no dia da prova vai ter um monte de gente lá vendendo caneta preta, tá? Mas leve a sua, ou pelo menos 3. Levaria 3 se eu fosse você, porque se uma falhar tem outra, se outra falhar tem 3. Se falhar as 3, meu amigo, olha, você pode ir se benzer, tá? Mas leve 3.
3 canetas pretas, tá? Cuidado com isso aqui que varia de edital para edital. Eu já vi edital falando caneta azul. Não falava de preta, vermelha, nada. O que aconteceu? Cheguei no dia da prova, eu já estava com as minhas canetas azuis. E tinha o pessoal vendendo caneta preta. E as pessoas comprando. Não sei o que aconteceu com essas pessoas. Mas no edital estava escrito caneta azul. Tá? Pelo menos 30 minutos antes do horário previsto. Então, ou seja, compareça. Eu faria melhor aqui, uma dica, tá? Dica mesmo essa. Por exemplo, se você vai fazer uma prova num local que você não conhece, uma outra cidade um pouco mais longe, ou capital, vai, São Paulo. Eu escolhi fazer em São Paulo. O que você vai? Vai com um dia de antecedência, não vai no dia da prova. Qual é o risco de perder o horário? Porque muita coisa pode acontecer, o ônibus quebrar, acidente e tal, etc. Vai um dia antes, posa num hotelzinho. E aí, nesse dia que você chegar, vai de Uber até o local da prova para você saber ali, mais ou menos, a região. E volta pro hotel, tá? Para quê? Porque depois você não chegar atrasado. E lembre-se, se você estiver em São Paulo, se a prova é 1 hora, sai às 10 horas da manhã. Você nunca sabe o trânsito que tá lá, tá? Então, saia com muita antecedência, tá? Pelo menos, aqui eles falam, pelo menos chegue com 30 minutos. Pelo menos, no mínimo. Mas se eu fosse você, eu chegaria com 2 horas de antecedência. Ah, professor, mas vou ficar lá 2 horas. Passa rápido, gente, passa rápido. Geralmente vai ter alguém vendendo suquinho lá, uma aguinha, barrinha de cereal, compra, bate papo com alguém, areja a cabeça, pensa na vida, reza, enfim, mas não deixa para 30 minutos em São Paulo, por exemplo. Meu Deus do céu, só o deslocamento do hotel para o local da prova já deu 40 minutos, dependendo do caso, tá? Então vá com pelo menos, no meu caso, dica do professor, com 2 horas de antecedência. Eventual utilização de caneta aqui, ó, tinta de outra cor para o preenchimento de resposta poderá acarretar prejuízo ao candidato. Aqui. Uma vez que as marcações poderão não ser detectadas. É aqui que a pessoa se ferra. Porque ela não leu o edital. Quem sabe que é a preta, sabe. Ou vai aquela do pessoal estilo manada, né? Vê todo mundo comprando, vai lá e compra também. Então, se tá azul e estão vendendo preta, e tem gente comprando, vai um monte comprar preta. E aí entra nesse 10.1 aqui. Qual é o risco de ser prejudicado? Porque é uma máquina que vai ler o bilhete que você vai preencher as alternativas. Se eles falaram caneta preta, é porque a máquina vai identificar a tinta preta, tá? E não azul, amarela, verde, vermelha. Durante a primeira etapa, o candidato não poderá ausentar-se da sala sem acompanhamento fiscal. Tá, professor, não sabia que podia sair. Pode. Você quer ir no banheiro? Levanta a mão, chama lá o fiscal. Eu já fui fiscal de prova, de vestibular várias vezes. E é normal. Aí a gente acompanha a pessoa até o banheiro, se for homem, né? E fica ali esperando. E a pessoa sai e volta, tá? Durante a primeira etapa, o candidato que eventualmente necessitar de alterar algum dado cadastral deverá acessar o site da VUNESP, digitar o CPF e a senha e efetuar a correção necessária, tá? Para efeitos de critério de desempate, serão consideradas as correções cadastrais realizadas até o segundo dia útil para contar a partir da data da realização da primeira etapa. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação. Lá vai ter no dia na prova a coordenação. Então, se tiver alguma reclamação para fazer, faça. De repente, tua prova está faltando uma página. Tá? Tanto é que eles perguntam, falam, olha, pessoal, confiram a quantidade de páginas aí e o número de questões, se bate. Se não bater, você tem que avisar. Obrigação sua.
Não haverá prorrogação do tempo, ou seja, 5 horas, 5 horas, acabou. Bom, aqui fala de pessoas que estão amamentando. Acabou a prova, vaza, tá? Não é permitido ficar no recinto ali do prédio, tem que sair. Tá tudo aqui, viu, gente? Eu vou passando meio rápido, mas pode ler com calma. A prova objetiva será disponibilizada no site no primeiro dia útil após a sua realização. Então, segunda prova é no domingo, primeiro dia útil, segunda-feira, após a sua realização. Na segunda já vai ter resultado. Tem concurso que fala no segundo, terceiro, quarto dia útil, tá? Bom, quem que será excluído do concurso na hora ali, ó? O candidato que apresentar-se após o horário estabelecido. Chegou atrasado, meu bem. Tchau, tchau. Não comparecer ao local da primeira etapa, seja qual for o motivo. Não apresentar o documento de identidade. Ausentar-se da sala da prova sem acompanhamento fiscal. Saiu sem fiscal ou antes de decorridas 2 horas no início da primeira etapa, tá? Já era. For surpreendido durante a aplicação da primeira etapa em comunicação com outras pessoas. Aqui até crime, tá? Com um dispositivo, se tiver com um dispositivo ali, a pessoa lá fora falando, é crime isso aqui. Ou realizando qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, os fiscais vão olhar tudo isso, tá? Utilizar o telefone celular ou similar durante a aplicação da prova. Primeiro que hoje em dia eles pegam o teu celular, colocam num saquinho, etiqueta e fica ali na lousa ou na mesa, né? Ou pede para você desligar, tirar a bateria, tem alguns casos que dá para tirar a bateria, e desliga, por favor, o despertador, porque se o celular tocar, você pode ser eliminado, tá? Pode, não, dependendo do fiscal. Se estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte, lançar mão de meios ilícitos, perturbar de qualquer modo a ordem de trabalho. Então tem aquele carinha chato que quer tirar a tua concentração. Se o fiscal perceber isso, ele tira da prova, se já era, tá? Estiver usando relógio de qualquer tipo, devendo este permanecer guardado em embalagem específica, tá? Que a FUNESP vai dar para você. Não devolver ao fiscal da sala a folha de resposta, ou caderno de questões, ou qualquer outro material fornecido pela FUNESP. Normalmente o caderno de questões é depois de 2 horas, ou passado metade da prova. Se você for sair, entregar a prova, você pode levar o caderno de questões, tá? Agir com incorreções ou descortesia para com qualquer membro. Ser mal educado, né? Para não falar outra palavra. Membro da equipe da aplicação da prova. Se recusar a retirar a máscara facial para o procedimento de identificação. Deixar de cumprir qualquer item desse edital. Não haverá revisão da prova em qualquer fase de avaliação. Aqui, julgamento da prova. Aqui é o peso que é dado para cada item. Então tem 3 blocos. Bloco 1, língua portuguesa. Tem um bloco só para língua portuguesa. No vídeo passado eu falei que a quantidade era boa, acho que era 16 questões. É um número 16% da prova. Conhecimentos em direito. Também bastante. Só um bloco é só para direito. E terceiro é dividido, né? Atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico. A prova objetiva será avaliada de 0 a 10 pontos. No meu caso, na época, acho que era de 0 a 100. Não, era de 0 a 10. Só que a gente falava, ao invés de ser 85 pontos, 8,5. Sendo os blocos 1 e 2 de caráter eliminatório. Ou seja, você tem que acertar no mínimo 50% das questões de cada bloco. Tá? Além do caráter classificatório. Então, no mínimo, metade de cada. Você tem que acertar para não ser eliminado. O bloco 3
não tem tanto peso, olha só. Terá apenas caráter classificatório. Se você foi muito bem, a nota vai lá para cima, você vai ser classificado, bem classificado. Será considerado habilitado para a prova objetiva, na prova objetiva o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 5 pontos no conjunto de 3 blocos, observado o disposto do item 2. O candidato não habilitado será excluído do concurso. Serão convocados para a prova prática, digitação, apenas os candidatos habilitados e com melhor classificação. Eles que vão fazer a lista geral, gente. Vai estabelecer a nota de corte, tá? Beleza. Segunda etapa. A segunda etapa, pessoal, eu vou falar num outro vídeo para não ficar cansativo, tá? Que é a prova de digitação que eu já havia comentado, mas eu vou falar e depois eu vou falar sobre dentro do conteúdo, lá embaixo ficam os anexos. Então, por exemplo, de português, o que cai da língua portuguesa? Entendeu? O que você tem que se ater aqui? Ó? Tem um monte de documento que você vai ter que assinar, fazer, imprimir para poder. Então, por exemplo, língua portuguesa, tem aqui os itens que caem, tá? Depois a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Muito obrigado, até mais tarde.